Vista importante aqui no Arena CNN. A gente segue repercutindo a situação no sul do país, agora com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Já agradeço a participação aqui do ministro. Ministro, boa noite para o senhor, obrigada pela participação. O senhor fez ali uma viagem, para entender o que está acontecendo. E eu já começo fazendo uma pergunta, ministro, que é a seguinte: a gente acabou de ouvir relatos de vários repórteres sobre pessoas que não querem deixar as suas casas, e a gente até entende o sentimento de uma pessoa que perdeu tudo e não quer abandonar ali, a sua casa, as coisas que tem, os documentos, as roupas, mas há um momento de risco no Rio Grande do Sul, uma piora de chuva, temperaturas mais baixas. Qual que é a solução para convencer essas pessoas que é preciso sair de áreas de risco? Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todas as pessoas que nos ouvem, a todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento na CNN. Aqui eu já agradeço pela oportunidade. Olha, essa é uma questão muito difícil porque ela envolve também o cuidado que se deve ter com as pessoas num momento como esse. As pessoas estão muito abaladas emocionalmente. É uma sensação, e o que eu falo aqui não é um exagero, é uma sensação de ter o seu mundo, o seu sentido da sua existência devastado. Eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo agora imaginem o que significa você viver num lugar, você viver numa cidade, numa casa, onde você coloca todas as suas memórias, onde, já que eu sou ministro dos Direitos Humanos, é importante dizer isso, a memória é fundamental para a formação disso que a gente chama de humanidade, que dividimos uns com os outros no tempo histórico e lutando sempre para que nós tenhamos uma vida digna. Imagine tudo isso ser devastado de um dia para a noite. Então, é necessário entender os sentimentos das pessoas, está todo mundo em choque, é uma tragédia imensa, só que há uma coisa que não pode ser perdida de nossas vistas, que é o seguinte: não existe possibilidade da gente cuidar das pessoas se elas não estiverem vivas. É necessário garantir que essas pessoas estejam vivas, que elas possam sobreviver, que elas possam ver o dia seguinte. Então, nesse sentido, é necessário ter os cuidados com as pessoas que estão sofrendo nesse momento, que estão com muita dor, mas diante do risco dessas pessoas perderem suas vidas, dessas pessoas sofrerem danos irreparáveis. Eu estou falando aqui de integridade física. É necessário que o Estado haja prontamente para que essas pessoas saiam de suas casas, com cuidado, com delicadeza, mas não é possível deixar que as pessoas fiquem em suas casas em condições de risco. Depois a gente vai ter que cuidar das pessoas, é dever do Estado fazê-lo, da sociedade fazê-lo, só que em condições de risco a gente não tem como dar escolha para as pessoas se ficam ou não. A mesma coisa que dar escolha para as pessoas se querem morrer ou se querem viver, uma vez que a vida é uma possibilidade. Então, nós vamos fazer o que for possível para salvar as vidas e depois ressignificar, juntamente com a sociedade, a existência dessas pessoas que perderam tudo. Ministro, eu vou chamar aqui para a conversa Pedro Venceslau e Vitor Irajá, que também estão participando aqui do CNN Arena, para que a gente também possa fazer algumas perguntas para o senhor, fazendo um alerta, claro, para a população que estiver em área de risco para deixar essas casas, E esse convencimento tem que ser feito por todos. Pedro, pode perguntar. Ministro, uma das preocupações, entre tantas, do governo do Rio Grande do Sul é em relação à questão de documentos. Muitas pessoas deixaram seus documentos nas suas casas e chegaram apenas com a roupa do corpo nos abrigos. Eu queria saber se há algum movimento do governo federal nesse sentido, certidão de nascimento, certidão de casamento, eventualmente, para que as pessoas possam, inclusive, ter acesso a benefícios e programas sociais do governo federal. Excelente sua pergunta, porque esse foi um dos temas que nós tratamos ontem com as autoridades do Rio Grande do Sul, e particularmente com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio da sua corregedoria, que é responsável justamente pela regulação da atividade dos cartórios, e que faz o registro civil. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania possui uma coordenação
que é especializada na emissão de registro civil. E por que isso? Porque são documentos básicos para a cidadania. Para que as pessoas tenham uma ideia, sem documentos, as pessoas não conseguem acessar sequer os benefícios sociais, elas não conseguem ingressar em toda a rede de proteção social e têm dificuldade até mesmo de acessar nesse período de emergência. Então, o que nós estamos fazendo? Juntamente com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós fechamos uma parceria que já está em vigor, já desde os primeiros dias, para recompor a documentação civil das pessoas. Estamos indo até os abrigos, registrando as pessoas, fazendo o cadastramento das pessoas para que os documentos sejam emitidos. Hoje, inclusive, eu recebi fotos já das primeiras certidões de nascimento, de casamento, que foram remetidas por meio dessa força-tarefa. Ontem também falamos com a Defesa Civil, conseguimos também voluntários, pessoas que vão se voluntariar para acelerar esse processo de registro e percorrer também todos os abrigos para que as pessoas tenham. E é o que foi dito por você, meu caro. Certidão de nascimento, certidão de casamento. Geralmente aquele documento que a pessoa deixa numa pasta, e justamente quando tem essas tragédias, essas enchentes, são documentos que muitas vezes estão já desgastados pelo tempo e que eles são perdidos. Então, a gente está correndo atrás para recompor esses documentos, para que as pessoas possam ter, vamos dizer assim, que elas possam ter um acoplamento, que elas possam ter uma ligação com o dever do Estado de fornecer cidadania para essas pessoas, especialmente nessa situação calamitosa. Vitor? Ministro, boa noite. Ministro, a gente tem acompanhado essas denúncias em relação a abusos nesses centros de abrigo, né, nesses abrigos das vítimas, dos resgatados, e eu queria entender qual é a orientação para essas vítimas de abusos nesses ambientes e também se há algum trabalho para coibir, evidentemente, atos como esses. Sem dúvida, Vitor. Em relação aos casos de abuso que foram denunciados, vejam só, ontem eu estive conversando com as autoridades do Rio Grande do Sul e o que me foi dito, o que me foi relatado, o que me foi demonstrado é que houve casos de abuso, foram casos pontuais e que todos os suspeitos de praticar esses atos criminosos foram presos por uma ação rápida das autoridades policiais que lá estavam. Então, essas pessoas suspeitos de cometer esses atos criminosos, eles estão presos. Qualquer pessoa que se deparar com uma situação como essa, pode denunciar as autoridades, mas pode também denunciar por meio do serviço da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que é o Disque 100. O Disque 100, ele é o canal para denunciar casos de violência, de abuso, mas não só isso, nós ampliamos o canal para cuidar dessa situação do Rio Grande do Sul, pessoas desaparecidas, pessoas que estão querendo saber como enviar suas doações, enfim, nós estamos à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar essas pessoas. Agora, tem uma coisa, Vitor, que eu queria te falar, que eu acho que é muito importante nesse momento. Veja só como as tragédias elas fazem aflorar o que há de melhor nos seres humanos, como nós estamos vendo com a rede de solidariedade, e eu quero aqui agradecer todas as pessoas que estão ajudando, mas quero também fazer meu agradecimento a todos os servidores públicos que estão nesse momento lutando. Eu vi ontem como os servidores públicos estão lutando para que essa situação ela possa chegar ao seu melhor termo. Agora, uma coisa, aflora também o que há de pior nas pessoas. Então, o que me foi relatado, o que é uma coisa chocante, é que esses casos de abuso eram casos, segundo as autoridades, que já eram práticas que já aconteciam antes da tragédia, que quando as pessoas foram para os abrigos, essas práticas continuaram. E como a polícia estava lá, como a Força Nacional também está auxiliando as forças policiais, esses casos de abuso, eles puderam ser denunciados e essas pessoas foram presas. Então, é muito importante que nós possamos fazer isso. Uma outra coisa que nós estamos fazendo, junto com as autoridades, e nós estamos lá, do governo federal, importante orientação do presidente Lula, para apoiar as autoridades do Rio Grande do Sul.
apoiar, nós estamos lá para dar o apoio necessário e fazer tudo o que for preciso. Uma coisa importante, nós estamos também, vamos constituir nos próximos dias abrigos, que são abrigos específicos para crianças e para mulheres que queiram ir para esses abrigos. Nós vamos zelar sempre pela família, pela integridade da família, porque as famílias fiquem unidas, mas as mulheres e também levando as crianças que queiram ir para esses abrigos, que vão ter todo um tratamento especial para mulheres e crianças, essas pessoas podem ir até esses abrigos e vão ter também todos os cuidados necessários nesse momento. Mas eu repito, um processo como esse é um processo muito difícil. Muitas coisas podem acontecer. Portanto, havendo algum problema, denuncie, Disque 100, entre em contato com as autoridades e nós faremos tudo o que for necessário para corrigir os problemas e para dar o andamento às coisas, para que as pessoas do Rio Grande do Sul, esse estado tão importante para o Brasil, para a formação do nosso imaginário social sobre o país, para que essas pessoas possam viver com dignidade. O Brasil precisa do Rio Grande do Sul. Precisa do Rio Grande do Sul e todo esforço que nós fizermos não será suficiente para devolver o que o Rio Grande do Sul deu para esse país. Ministro, tem uma outra situação que é muito grave, e aí a gente pensa, né, que em situações de tragédia, a situação das crianças e das mulheres acaba se agravando no que diz respeito a direitos humanos. Tem uma situação muito grave ali em relação à separação de crianças dos seus pais. Há muitas crianças perdidas, Ministério Público tentando ali reunir essas crianças, encontrar os familiares. Eu queria ouvir do senhor o que o senhor ouviu dos procuradores, do Ministério Público e qual que vai ser a solução para que esse reencontro aconteça de alguma forma. Veja só, de fato, os números iniciais de crianças separadas dos pais eram maiores. Fui informado que esse número vem diminuindo e que as crianças têm sido mais, assim, têm sido encontradas, têm sido reunidas com seus pais, mas a questão toda é que ontem também, dentre as várias reuniões que fiz no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu me encontrei também com os conselheiros tutelares. E os conselheiros tutelares estão fazendo um trabalho também, um trabalho extraordinário, um trabalho também diuturno para que situações como essa de criança em vulnerabilidade, elas possam ser resolvidas. Agora, duas coisas importantes também que as pessoas têm que ter em mente. Uma situação como essa, ela envolve também houve uma destruição de toda a rede de proteção social, né? Eu estou falando de criança e adolescente, estou falando aqui de pessoas idosas, pessoas com deficiência, estou falando aqui também de pessoas em situação de rua, de pessoas encarceradas, que são os públicos mais vulneráveis e que merecem uma atenção especial do Ministério dos Direitos Humanos, que são pessoas que têm uma menor capacidade de reagir, né? De se estabelecer diante de uma crise, né? Diante de uma tragédia como essa que nós estamos acompanhando. Então, nós estamos apoiando os conselhos tutelares, fortalecendo a atuação deles nos conselhos de direitos. Nós estamos também mandando, agora na próxima semana, equipes também da Secretaria da Pessoa Idosa, da Secretaria das Pessoas com Deficiência, enfim, para que essas pessoas possam, no território, nas cidades do Rio Grande do Sul, percorrer, né, enfim, as regiões, para ver o que as pessoas estão precisando, para a gente aprimorar esse sistema de proteção social que está muito desgastado e que está muito comprometido. Então é isso. É um trabalho intenso e eu fui informado pelo Tribunal de Justiça, fui informado também pelo Ministério Público que essas situações elas estão sendo analisadas e cada vez mais nós estamos diminuindo esse número de crianças que estão separadas dos pais. Mas uma coisa também é certa, nós vamos ter que lidar com as dimensões dessa tragédia, uma dimensão dessa tragédia que vai aparecer para a gente depois que as águas baixarem. Vamos ter que lidar com toda a destruição. Nós estamos vivendo um momento de choque, mas depois vamos ter que viver também os momentos de dor, de luto, vamos ter que acolher as pessoas, vamos ter que, enfim, vamos ter que lidar com as feridas, porque certamente que a população do Rio Grande do Sul, que os gaúchos estão sofrendo muito, mas é um sofrimento para todo o Brasil e nós vamos precisar lidar com isso. Então, certos mitos, eles vão ter que ser revistos, né? Como, por exemplo, nós vamos ter que rever a capacidade do Estado lidar com essas tragédias em nível institucional e em nível econômico-financeiro.
Já vamos ter que estar preparados para isso, porque isso não é a primeira vez que acontece, e não será a última, e não será só no Rio Grande do Sul. Então, se nós não estivermos preparados para lidar com isso, como nós deveríamos e temos que fazer em relação às pandemias, nós vamos entrar num ciclo interminável de sofrimento, e não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para permitir com que as pessoas tenham um presente decente e um futuro promissor. Então, nós vamos ter que rever uma série de ideias que até então eram objeto de um debate mais específico, mas agora a gente vai ter que rever a capacidade institucional do Estado de responder às crises e também a capacidade financeira, econômica e financeira do Estado de responder também às demandas da população em momentos trágicos como esse. Nós conversamos ao vivo com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Muito obrigada, ministro, pela participação e pelo espaço aqui no CNN Arena. Eu é que agradeço, um abraço a todos e todas, e força, Rio Grande do Sul. Nós estaremos com vocês em todos os momentos, não tenham dúvida disso.